ser limitada. Então, esses dois textos que nós lemos ensinam como é a fé de Abraão, como a fé de Tomé, né? A Bíblia diz na galeria da fé que Abraão pela fé obedeceu e saiu sem saber para onde ia, não é? No livro de Romanos, Paulo, quando fala da justiça, ele vai falar que Abraão creu em Deus e a fé dele foi aceita por Deus, foi imposta como justiça. Ou seja, Abraão, como é que Abraão foi declarado justo por Deus? Só porque ele creu em Deus, não foi porque ele fez nada. Então, a fé que faz com que Deus te declare justo é a fé que faz com que você creia somente nele. Ou seja, não precisa fazer mais nada, basta crer. Aleluia. Porque não que você não possa fazer boas obras, a questão é que tem pessoas que fazem boas obras e deixam Deus de lado. Elas doam milhões para ONGs, pessoas ricas, não é? Dão comida para os famintos, mas botam Deus de lado. Então essa fé não serve. A fé que Deus aceita é aquela daquela pessoa que crê em Deus. Então a Bíblia diz: Abraão, se tiver que se gloriar, ele não vai se gloriar, porque ele creu em Deus. Ele não vai poder se gloriar das obras, porque a fé que Deus aceita é a fé que crê em Deus. Muito bem. Então quando Deus ele chama Abraão, ele fala: agora sai do meio da tua parentela. Essa parentela aí, porque os parentes de Abraão, eles acreditavam em todo tipo de ídolo, todo tipo de paganismo. E Deus vai fazer de Abraão, Deus vai fazer um povo. Deus fala: de você eu vou fazer uma grande nação. Eu vou te abençoar, Abraão. Eu vou engrandecer teu nome. Eu vou fazer de você ter milhares de filhos. E aí Deus faz aquela promessa: olha para o céu, vê as estrelas, olha para a areia do mar. Assim será a tua descendência. Só que ele já era adiantado em idade, tinha 75 anos. E para completar, sua esposa também era idosa, um pouco mais nova que ele, cerca de 10 anos, porém, ela era estéril. Aleluia! Mas a Bíblia diz que Abraão não atentou para a sua idade, nem para o seu corpo que já estava mortificado, mas permaneceu firme, crendo. Então o que significa? Ele olhou para o seu corpo, ele podia pensar: já estou velho, não consigo mais ter filho não. Mas a Bíblia diz que ele não atentou para aquilo que ele via, para aquilo que ele sentia, mas ele atentou para aquilo que Deus tinha falado para ele. Então o que vem a ser a fé de Abraão? É crer na palavra de Deus, naquilo que Deus diz. Quem pode dizer aleluia? Quando você crê na palavra, você está tendo a fé de Abraão. Interessante que Deus abençoou Abraão: te engrandecerei, te abençoarei, te multiplicarei. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Quem tu abençoar será abençoado. Quem te abençoar, eu vou abençoar também. E aí no livro de Gálatas diz que Jesus, Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós. Porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Ou seja, através de Cristo, nós recebemos a mesma bênção de Abraão. Ou seja, você é bendito, você é abençoado, aleluia. Deus vai te multiplicar, aleluia. Você será uma bênção. A mesma bênção de Abraão, que antes nós não tínhamos direito, agora temos por causa de Cristo. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Então, essa é a bênção de Abraão. A bênção de Abraão, ela crê no invisível, ela vê o invisível, ela fica firme, acreditando na palavra. Aleluia. Porque a cada dia, irmãos, você poderá aprender ou não mais de Deus pela sua palavra. Se você acreditar naquilo que está escrito, não naquilo que você está vendo. Se a Bíblia disser, aleluia, se a Bíblia disser: olha, o céu ele não é azul, é vermelho. Mesmo que você visse azul, você tem que crer que ele é vermelho, porque a Bíblia é a verdade. Aleluia. A Bíblia é tão verdade, mas tão verdade, irmão, aleluia, que quando você crê nela, você vai ser taxado como louco. Imagina Abraão, tá? Já velho. E aí quando Deus mostra para ele o céu, antes o nome dele era o quê? Abrão, guarde isso, Abrão, não era Abraão. Abrão é pai exaltado.
E Abraão é pai de uma multidão. Quando Deus mostra o céu para ele e as estrelas, talvez a fé dele não tinha ainda entrado de tal forma a ponto de crer na promessa. Mas quando ele vê aquela multidão de estrelas, Deus fala para ele contar, e aí Deus muda o nome dele para Abraão. Teu nome agora será Abraão, que é pai da multidão. Porém, quando Deus muda o nome dele para Abraão, o filho ainda não tinha nascido. Aleluia, né? O filho dele ainda não tinha nascido. Então imagina eles conversando, Sara falando para ele, ó, ô pai de multidão, e as pessoas chamando ele, ô pai exaltado. Ele fala, não, agora meu nome é pai de multidão. Mas como que isso você não... Você é pai de multidão porque você nem tem filho, você é velho e sua mulher é estéril. Aleluia. Mas a Bíblia diz que ele ficou firme, ele continuava crendo. Aleluia. Porque agora ele tinha o que? A identidade que Deus tinha dado para ele, que ele era o pai de multidão. Aleluia. Ele era o pai de uma multidão, mesmo que os filhos ainda não tivessem nascido. Aleluia. Então, pela fé, ele ainda continuou um tempo com aquilo ali, né? Sem ter filho de fato, mas ainda assim carregando a promessa e crendo, até que chegou o tempo de Deus, não é? E depois ele vai ser provado quando Deus lhe pede seu filho. Aleluia. Então, Abraão foi muito provado, porque aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele era muito grande. Quanto maior é a obra, mais você será provado. Aleluia. Não foram todos que foram provados como Abraão. Aleluia. A maior parte das pessoas, ela vai lá, casa, tem filhos e tal, tá tudo bem, tudo tranquilo, vai embora. Mas todos os grandes homens de Deus, na sua maioria, nasceram de mulheres estéreis. Assim foi com Abraão, os seus filhos, assim foi com Samuel, através de Ana, assim foi com João Batista, que era Isabel, e várias outras, né, pessoas. Por quê? Porque aquilo que haveria de vir depois ia ser muito maior. Aleluia. Aquilo que há de vir depois vai ser muito maior se você permanecer firme como que vendo o invisível. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. E qual é a fé de Tomé, irmão? Tomé tem a fé oposta, porque Jesus aparece e vê lá os seus discípulos e Tomé não estava lá. Então depois, quando Tomé retorna, os discípulos dizem, olha Tomé, Jesus veio aqui, nós vimos Jesus, ele só vejo se eu for lá e tocar o dedo no buraco da mão dele, só vejo se eu tocar, se eu não ver eu não vou acreditar. Aleluia. E aí o que vai acontecer? Alguns dias depois Jesus aparece e está lá, e Jesus vai até ele, oi Tomé, oi Jesus, toca aqui na minha mão, porque tem pessoa que fala que o furo foi no pulso, né? Mas ele fala, toca na minha mão, ou seja, a mão de Jesus está furada, enfia o dedo, e o buraco era grande, enfia o dedo, tá vendo aqui, bota o dedo aqui, bota a mão aqui. Aí Tomé fala, Senhor meu, Deus meu. Aí, agora ele acreditou, e Jesus vai dizer para ele, porque tu me viste, Tomé, tu creste. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Aleluia. Então Tomé agora ele viu e creu. Abraão não viu, mas creu. Então qual é a sua fé? É a fé que precisa ver para crer, ou a fé que precisa crer para ver? A sua fé tem que ser aquela que crer para ver depois. Aleluia. Então você tem que permanecer crendo que a vitória é certa. Aleluia. Porque o adversário, uma coisa que ele faz é roubar a fé das pessoas. Como? Dona Maria, não está acontecendo nada, está aqui na igreja, ninguém vai mudar, aleluia. Mas você permanece crendo que Deus vai dar vitória, que Deus vai trabalhar, que Deus está trabalhando, aleluia, que a vitória já é sua, aleluia. Abraão permaneceu firme, como que vendo o invisível. A Bíblia diz que até Moisés, ele não temeu a ira do rei, né? Mas ele saiu, aleluia, porque ele tinha em vista a recompensa. Ou seja, ele era príncipe da maior nação da época, que era o Egito. Mas ele sai do Egito para ir no meio do nada, do zero, no deserto, mas ele estava vendo alguma recompensa. A Bíblia diz que ele ficou firme, como que vendo, que já tinha visto a recompensa. Então isso é fé.
Porque a fé de Tomé no lugar de Moisés ia fazer o seguinte: não, deixa eu ficar aqui porque pelo menos aqui está certo. Aqui eu tenho minha comida, tenho meu paláciozinho certo, sou príncipe, né? Vou ter minha vida tranquila pro resto da vida aqui no Egito, né? Vou gozar da fama, do bem-estar, né? Do rei, daquele palácio real. Já a fé de Abraão ia falar assim: não, eu deixo tudo para trás e vou para o meio do deserto, porque eu sei que no deserto Deus vai me dar a vitória. Aleluia! Então essa é a fé que Deus quer que a gente tenha. Mas não é só a fé na fé, é a fé na palavra. Vou repetir: não é a fé em alguma coisa no nada, é a fé naquilo que está escrito. Aleluia! Quem que pode me dar vitória, te dar vitória, mudar a situação, mudar o curso da nossa vida, da sua vida? É a fé naquilo que está escrito na palavra, naquilo que Deus diz. Porque o ser humano em geral, se você for conversar sobre Jesus, sobre Deus, sobre religião, ele vai falar assim: não, mas eu tenho fé. Fé em quê? Um pedaço de gesso, dias melhores virão. Não, não é isso, é a fé naquilo que está escrito na palavra. Aleluia! Não, então o que vai mudar a sua vida, irmãos? Não é você acreditar que dias melhores virão, não é chorar, aleluia, é crer naquilo que está escrito, aleluia. Como que Jesus venceu Satanás? Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Satanás tentava ele e falava assim: está escrito, faz essas pedras na cruz. Está escrito, nem só de pão virá homem. Senhor, então se joga daqui do alto que os anjos darão de ter respeito e tal. E Jesus: está escrito, Satanás, não tentarás a Deus. Aí ele veio toda essa riqueza de darei Jesus. Está escrito, Satanás, adorarás somente o Senhor teu Deus. O que vai fazer, aleluia, a sua fé está firme, é a fé da palavra. Aleluia. Porque a maioria das pessoas, se você perguntar: você acredita em Deus? Você crê em Deus? E a pessoa: claro, eu também creio em Deus. Né? O que é crer? Crer é acreditar que Ele existe. Mas Tiago, ele vai dizer assim: você crê que existe um só Deus? Você faz bem. Os demônios também creem que Ele existe. Né? Você crê que existe um Deus? Você faz bem. Mas os demônios creem que Deus existe, eles se estremecem de medo. Porém, os demônios não serão salvos só porque acreditam ou creem que Deus existe. Não basta você crer que Deus existe. Você tem que crer na palavra. Você pode dizer aleluia? Você que tem que obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. É crer pela fé, irmão. Aleluia. Fé, irmão, aleluia, é você concordar com aquilo que Deus diz. Por que o mundo, irmão, não acredita em Deus? O mundo não tem fé em Deus. Porque quando você vai falar que Deus criou o céu e a terra, ele prefere acreditar naquilo que o mundo diz, que o homem veio do macaco. Aí em Hebreus 11 vai dizer que pela fé nós cremos que os mundos que nós vemos foram criados pela palavra de Deus. Então nós cremos pela fé, tudo é pela fé. O justo viverá da fé, né? Se ele recuar, o Senhor não tem prazer dele. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, para você ter fé, o que você tem que fazer? E outro detalhe, né? Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Se alguém falar assim: eu não tenho fé, eu não creio, aleluia, a culpa é dessa pessoa, não é de Deus. Porque ele já falou que a fé vem pelo ouvir a palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não ia falar que sem fé é impossível agradar a Ele, e a pessoa falar assim: Deus, então me perdoa porque eu não consigo te agradar. Então a culpa é da própria pessoa, porque Deus já deixou os recursos para que a pessoa tenha a sua fé aumentada. Aumente sua fé lendo a palavra, buscando a palavra, ouvindo a palavra, aleluia, se apegando uma palavra. Se Deus diz, eu creio, aleluia. Se está na palavra, eu creio, aleluia. E se você crê, a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê, aleluia. Então a fé de Abraão versus a fé de Tomé, não é? Então quando você, por exemplo, está doente, aí você está lá enfermo, você vai lutar contra os sintomas, porque o sintoma está dizendo uma coisa: você está passando mal, que você está doente, você tem que tomar remédio, você tem que ir no médico. Porém a Bíblia vai dizer que Jesus já carregou nossa doença, aleluia. Então você tem que crer não naquilo que você está sentindo,
Ah, eu vou ignorar. Não, você não vai ignorar o que você está sentindo. Mas você tem que confessar que Jesus já carregou as suas enfermidades. Então, a Bíblia é mais verdadeira do que aquilo que nós sentimos. Quem entendeu, diga aleluia. Você tem que confessar e crer naquilo que está escrito na palavra. Aleluia. Então, nesta noite você vem meditar sobre isso. Aleluia. Sobre a fé de Abraão versus a fé de Tomé. Aleluia. Porque muitas pessoas são Tomé e não sabem, tá? Muitas pessoas são Tomé e não sabem como que funciona isso. Aleluia. Né? A pessoa está esperando. Vamos pegar aqui um exemplo. Você está esperando Deus salvar o seu esposo. Aleluia. Né? Aí você fala, não, eu creio que um dia, se Deus quiser, se você botar um sim, você já duvidou. Aleluia. Você precisa crer e confessar, não, em nome de Jesus, ele já está liberto, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio na palavra, e aquele que crê na palavra, aleluia, será salvo ele e a sua casa. Então você está concordando com aquilo que Deus diz? Aleluia. Então quando você crê naquilo que Deus diz, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, você está agradando a Deus. Por que Abraão agradou a Deus, Noé e os outros mais? Porque Deus falou isso, falou assim, tá bom, Senhor, crê. Aleluia. Então se você crê, tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Quando você falar talvez, de repente, quem sabe, um dia, aleluia, você está jogando a bênção para longe. Você tem que tomar posse como se já estivesse acontecido. Porque Deus é assim, Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Quem pode dizer aleluia? Vamos estar de pé em nome de Jesus. Vamos estar orando nesta noite, para que pela fé você receba a fé, aleluia, né? Para que pela fé, porque inclusive vai falar sobre os dons espirituais, vai falar sobre isso. Uns receberam o dom disso, de profecia, das línguas, dom da fé, aleluia. O que é o dom da fé? É diferente da fé que crê em Jesus. O dom da fé é você crer, né, naquilo que teus olhos ainda não vêem, e através disso você vai crescendo espiritualmente e dando fruto para Deus. Vamos estar adorando ao Senhor.